Greta, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 8, capítulo 32. Felícia entrou correndo no escritório de Arthur e nem esperou que a secretária anunciasse. Como não era costume que ela aparecesse por lá, quase ninguém a conhecia, e a secretária saiu correndo atrás dela logo que ao lhe indicar a sala de Arthur, ela saiu correndo porta dentro. Vendo-a, Arthur se levantou assustado, mas tratou de tranquilizar a secretária, que vinha logo atrás, tentando segurá-la e desculpando-se por não ter conseguido evitar que ela entrasse ali daquele jeito. Pode deixar, Dona Rosa, é minha esposa. A secretária soltou um suspiro de alívio e curiosidade foi saindo de fininho, enquanto Felícia se atirava nos braços do marido. Posso saber por que tanta euforia? O indagou feliz com a infusão da mulher. Ela se afastou dele com os olhos brilhando. Estendeu-lhe um envelope falando cheia de excitação. Veja! Sem saber do que se tratava, Arthur tomou-lhe o envelope das mãos e o abriu. Dentro, um papel de laboratório com o resultado de um teste de gravidez positivo. Arthur mal cabia em si de contentamento. Soltou o papel sobre a mesa, ergueu Felícia no ar, exclamando com transbordante felicidade: Você está grávida. Eu vou ser pai. Ah, meu Deus, não podia desejar felicidade maior. Eu vou ser pai novamente, vou ser pai. Depositou-a no chão com cuidado e apertou o interfone. A voz da secretária se fez ouvir e ele falou eufórico: Dona Rose, mande chamar o Dr. Norberto. Mande que venha agora à minha sala. Diga que é urgente. Desligou e fitou a esposa. Quero contar a todo mundo que vou ser pai. Ao mesmo tempo em que ela sorria, Norberto irrompeu pela porta, ar preocupado, certo de uma desgraça financeira havia sucedido. Ao ver Felícia ali junto de Arthur, ambos rindo, meio abobalhados, estacou curioso. O que foi que houve? Indagou desconfiado. O que Felícia está fazendo aqui? E por que é que vocês dois estão com esse sorriso bobo no rosto? Norberto, meu amigo, anunciou Arthur, todo cheio de si. Dê-me o parabéns, vou ser papai. O que não me diga? Digo. Felícia acabou de me trazer a notícia, ela está grávida. Tem certeza? Absoluta. Respondeu convicta. Acabo de chegar do médico. Mais que depressa, Norberto correu abraçar o amigo, felicitando o casal com sincera alegria. Meus parabéns, vocês merecem. Precisamos comemorar, falou Arthur, apertando novamente o interfone. Dona Rose, traga champanhe, vou ser pai. Mas, doutor Arthur, protestou ela aturdida. Onde é que eu vou arranjar champanhe? Não sei, dê um jeito. Mande um office boy na rua comprar. Desligou e voltou para junto da esposa. Estava tão feliz que parecia que ia explodir. Pegou-a pela cintura e pôs-se a dançar com ela pela sala, cantarolando uma canção da moda. Vá com calma, Arthur. Repreendeu-a com serenidade. O médico disse que não devo abusar. Ainda tenho os cistos, lembra-se. Era verdade. O melhor remédio para o caso de Felícia era a gravidez, mas era bom não facilitar. Arthur não queria fazer nada que a prejudicasse ao bebê e murmurou preocupado. Tem razão, querida, desculpe-me. Ora, mas que cabeça minha, vamos, venha, sente-se aqui. Vou mandar arranjar um travesseiro para você e vou pedir uma maca ao departamento médico. Não precisa exagerar, não estou doente. Preciso me cuidar, mas não estou inválida. A secretária chegou com o champanhe e todos brindaram. A felicidade de Arthur era tanta que todos na empresa se sentiram felizes também. Seu sonho de tornar a ser pai não era segredo para ninguém, e todos o felicitavam pela gestação da esposa. Embora complicada, a gravidez de Felícia chegou ao fim sem maiores problemas. Numa noite fria de agosto, começou a passar mal e Arthur correu com ela para a maternidade. Poucas horas depois, Felícia dava à luz uma linda menina, e Arthur jamais poderia descrever a felicidade e a emoção que sentira naquele momento. Felícia, que nunca pensou poder amar outra criança além de seu querido Tiago, sentia-se confortada e realizada com a filha nos braços. Chorou muito.
pensando que sua felicidade teria sido maior se ela ainda o tivesse ali ao seu lado. O rapazinho agora, recebendo a irmãzinha recém-nascida. Mas Tiago se fora, e ela não queria que sua lembrança fizesse sentir tristeza num momento de tanta alegria. Deram-lhe o nome de Betina. Ela era uma menina robusta e saudável, as bochechas coradas e os olhinhos brilhantes e expressivos. Na noite em que Felícia e Arthur chegaram de volta do hospital, ao adormecerem, um nos braços do outro, logo foram retirados do corpo, mas dessa vez pelo próprio Tiago. Teresa, o espírito que sempre os buscava, encontrava-se reencarnada, dormindo placidamente no bercinho ao lado. Que alegria vê-los! Exultou Tiago. Não sabem o quanto nos felicitamos pela sua vitória. É verdade, meu filho, concordou Felícia emocionada. Minha felicidade só não é maior porque você não está aqui ao meu lado em carne, osso e espírito. O espírito basta, mãe. Estou mais vivo do que nunca. E muito me alegra ver a sua alegria e a sua dedicação com a pequena Betina, que um dia foi Teresa, sua mãe. Felícia não conseguiu esconder uma lágrima de tristeza e tornou com amargura. Sinto tanto a sua falta. Como gostaria que você ainda estivesse entre nós. Não está feliz, mãe? Estou, mas nada nem ninguém poderá se igualar ao amor que eu sinto por você. Não compare amor, mãe. Viva o que você acaba de conquistar, sem se preocupar com o que já tem. Viva o novo agora, mãe, vai lhe fazer bem. Ele tem razão, acrescentou Arthur. Não devemos traçar comparações entre Betina e Tiago. Podemos amá-los a ambos, sem que tenhamos que abrir mão de um para gostar do outro. E não é justo fazer comparações. São pessoas diferentes, que nasceram em épocas distintas e que programaram desenlaces diversos. Cada um deles veio nos trazer novos ensinamentos. E não devemos comparar o que cada um representa em nossas vidas. Ambos são especiais, e sendo especiais, são também únicos. Tiago sorriu satisfeito. Apanhou a mão da mãe e do pai e finalizou. Vim aqui para felicitá-los e desejar-lhes toda a felicidade do mundo. Quero que abram seus corações para o amor divino e confiem sempre na bondade do Criador. Nada falta no mundo para aqueles que acreditam. Quem tem fé em si mesmo tem fé em Deus, porque em cada um de nós existe um sopro de centelha divina. Beijou as mãos dos pais e aproximou-se do berço onde Betina dormia. A vibração do ambiente era suave e um leve perfume de rosas se espalhava no ar. Tiago passou as mãos acima do corpinho de Betina e gotas de luz foram se espargindo ao redor do berço, derramando sobre suas cobertas, aureolando sua cabecinha de anjo. As gotas foram se elevando no ar, e de cada uma, várias outras iam se formando e se espalhando no ambiente, até que todo o quarto foi tomado por aquela luz branca e brilhante. Arthur e Felícia se ajoelharam ao lado do berço, emocionados demais para falar, apenas sentindo seus corações aquecidos e tomados por indizível felicidade e emoção. Em seguida, Tiago voltou-se para eles e soprou-lhes um beijo com as mãos, dizendo com voz suave, ao mesmo tempo em que se esvaecia bem diante de seus olhos: lembrem-se de ajudar Lurdinha. Os dois acordaram na mesma hora e olharam juntos para o berço de Betina, que começou a se remexer, e em breve abriu um berreiro típico de fome. Com um sorriso, Felícia se levantou e falou quase em êxtase, ainda sentindo as vibrações de amor que Tiago havia espargido pelo ambiente. Hora de dar de mamar. Apanhou a filha no colo e estreitou-a de encontro ao peito. Feliz e realizada ao ver sua boquinha rosada sugar vorazmente o bico de seu seio, derramou lágrimas de felicidade e voltou a pensar em Tiago. Mas não se sentia infeliz ou angustiada. Sentia como se ele, de algum lugar, os estivesse observando e protegendo, e sorriu emocionada. Aquela que ali estava não era Tiago, mas era sua filha, e ela amava como teria continuado amando Tiago pelo resto de sua vida, ou depois dela. Só então se lembrou de Lurdinha. Após a recuperação de Greta, Ricardo e Diniz colocaram à venda a esfinge de ouro sem qualquer arrependimento.
Lamentavam apenas pelas moças. Muitas disseram que voltariam para as suas cidades natais, outras procurariam emprego de faxineira ou merendeira, outras ainda tentariam a sorte em outros prostíbulos da cidade. Diniz e Ricardo ouviam a tudo penalizados, mas não havia mais nada que pudessem fazer. Estavam decididos a vender e nada os faria mudar de ideia. Colocaram anúncio nos classificados dos maiores jornais locais, na esperança de atrair possíveis compradores. Aos poucos, a esfinge foi se esvaziando. As moças estavam cuidando de suas vidas e muitas já haviam tomado novo rumo. Soraya, desde o dia em que tivera aquela conversa definitiva com Ricardo, arrumara as trouxas e partira de volta para o Paraná, sem nem se despedir de Diniz. Bete, assim como muitas outras, acabou se amaziando com um dos clientes, que montou casa para ela e passou a mantê-la como amante. Outras, porém, ainda permaneciam à espera de uma oportunidade, e a esfinge continuava a funcionar, embora precariamente. A cada uma que saía, Ricardo pagava uma indenização. Não que elas tivessem direito a qualquer coisa, mas não achava justo despachá-las com uma mão na frente e outra atrás. Aos poucos, um a um, os empregados foram se despedindo, os garçons, o barman, o cozinheiro e tantos outros. No final, apenas umas poucas garotas tentavam animar o local vazio e nem usavam mais as roupas de egípcia, que durante tantos anos foram a marca registrada de A Esfinge. Eunice também ia ficando. Agora que Ricardo se declarara e ia pedir em casamento, não pensava em outra coisa. Finalmente iria realizar o seu sonho. Apenas Greta não se decidia. Apesar de sensibilizada com o desvelo de Diniz, sabia que não era ele que amava. Mas Arthur fora bem claro em sua carta, e ela já não tinha mais esperanças. Sequer tivera a chance de lhe dizer adeus, o que lhe doía profundamente. Eunice não podia deixar de reparar em sua tristeza e vivia a aconselhá-la. Não seja tola, menina. Não desperdice essa oportunidade. Diniz a ama de verdade e está disposto a casar-se com você. Mas eu não o amo. E o que espera da vida, hein? Ter Arthur de volta? Você sabe que isso é impossível. E depois você está com a cara assim desse jeito. Apontou para o rosto de Greta, que começou a chorar. Desculpe-me, Greta. Não queria deixá-la triste. Não chore. Olhe, não falei por mal, mas é que você fica por aí chorando pelos cantos, à espera de algo que nunca vai acontecer. Porque isso tinha que acontecer comigo, Eunice, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Fez mal a si mesma. Quem mandou enganar o Mauro não é justo. Ele não podia ter feito o que fez. Não podia, mas fez. E agora não adianta nada reclamar. Você tem que colocar os pés no chão e pensar no seu futuro, na sua vida. E o seu futuro é ao lado de Diniz. Ele é o único homem que ainda quer. Greta chorava amargurada. Sabia que o que Eunice dizia era verdade. Que homem iria querer uma mulher feia, de rosto deformado feito dela? Ninguém, muito menos Arthur. Se ele já não amava antes, que dirá agora? E depois fizer as pazes com Felícia, e ela sempre for uma mulher bonita. Com o dinheiro que tinha, podia ficar muito mais bonita ainda, o que não era o seu caso. Ele tem que me ajudar, Eunice. Quem, Diniz, mais do que ajuda? Não Arthur. Preciso procurá-lo. Ele é o único que tem dinheiro suficiente para me pagar todas as cirurgias. Ficou maluca? Ele agora está vivendo bem com a esposa. Na certa nem a receberia. Mas Diniz talvez possa fazer alguma coisa com a sua parte no dinheiro da venda da esfinge. Nem pensar, Eunice. Diniz precisa do dinheiro para iniciar uma nova vida. Não pode gastar comigo mais do que já vem gastando. Eunice silenciou. Apanhou o jornal sobre a cama de Greta e pôs-se a folheá-lo, em busca do anúncio da venda de A Esfinge. Encontrou facilmente e 2 grossas lágrimas escorreram de seus olhos. Fora ali que passara a maior parte de sua vida e pensava que iria morrer ali. Agora, porém, estava saindo para uma vida nova, ao lado do homem que amava. O mesmo jornal estava nas mãos de Norberto. Ele caminhava apressado pelo corredor acarpetado, até que chegou à sala de Arthur. Bateu de leve e entrou.
Arthur estava examinando os documentos e ergueu os olhos para ele, cumprimentando-o com um sorriso. Olá, Norberto, novidades? Sim, ótimas por sinal. Arthur desviou a atenção dos papéis sobre a mesa e fitou curioso. Alguma coisa especial? Você nem queira saber. Fui procurado ontem pelo Dr. Cortês, você se lembra? Aquele empreendedor, ele mesmo. E sabe o que ele me disse? Arthur negou com a cabeça, que está interessado em construir uma loja de departamentos, adivinhe onde? Onde? No exato lugar onde funciona a Esfinge de Ouro. Como é que é? Você só pode estar brincando. Não estou, não. Disse que o lugar está à venda e queria saber se nós poderíamos cuidar da construção. É claro que eu aceitei. Tem certeza? Absoluta. Hoje de manhã mandei comprar o jornal e veja. Exibiu-lhe o exemplar do periódico, que Arthur tomou nas mãos e leu ansioso. Não havia dúvidas. O endereço era o mesmo. O nome não constava no anúncio, apenas o endereço. Meu Deus, exclamou Arthur, o que será que houve? Está à venda. Isso eu sei, mas por quê? Não faço a menor ideia. Talvez tenha ido à falência. Acho difícil. Você conhecia a Esfinge tão bem quanto eu e sabia o quanto era procurada. É verdade. Mas isso não nos importa muito. O fato é que está à venda e a firma do Dr. Cortês vai comprar. Eu aceitei construir a sua loja de departamentos. Vai ser uma grande loja, como nunca se viu nessa cidade. Ele já fechou o negócio conosco? Ainda não. Pediu-nos para apresentar um projeto e eu fiquei até tarde ontem trabalhando, quer ver? É claro. Norberto abriu seu projeto em cima da mesa, mostrando a Arthur cada detalhe do empreendimento. Realmente era muito bom. Norberto trabalhara bem e rápido e tinha ideias avançadas e de vanguarda. Tinha certeza de que o cliente aprovaria. Quando é que poderemos assinar o contrato? Indagou Arthur. Não sei. Ele está ultimando a compra da Esfinge. Creio que assim que estiver com a escritura nas mãos, poderemos fechar o negócio. Ótimo. Então marque uma reunião para amanhã às 10 horas, para apresentarmos o projeto. Providenciarei isso agora mesmo. No dia seguinte, à hora aprazada, a reunião aconteceu na sala de Arthur, e o Dr. Cortês se mostrou muito satisfeito com o que viu. O projeto era mesmo ousado e ele o deu por aprovado. Apenas faltava concluir o negócio com os donos de A Esfinge e poderiam começar a demolição. O negócio foi concluído dali uma semana e Ricardo e Diniz pediram ao novo dono um prazo para desocupar o imóvel. Com suas economias, compraram um apartamento para cada um e Eunice se mudou para o apartamento de Ricardo, enquanto Greta ia para o apartamento de Diniz. Com o dinheiro que apuraram com a venda de A Esfinge, compraram uma velha boate abandonada em Copacabana e puseram mãos à obra na reforma. Nesse interim, Ricardo e Eunice se casaram, mas Greta não se decidia a casar-se com Diniz. Viviam juntos, mas ela ainda pensava em Arthur, e depois não estava satisfeita consigo mesma. Mal conseguia se olhar no espelho, julgando-se a mulher mais feia e temerosa do mundo. Quase não saía. Tinha vergonha de se expor e preferia permanecer quieta em seu canto. Certo dia, contudo, estava agoniada, sentindo o peito sufocar. Eunice e Ricardo, recém-casados, haviam partido em lua de mel, e Diniz ficara para cuidar da obra na boate por aquela semana. Sentindo-se sufocar entre as paredes do apartamento, resolveu sair. Colocou uns óculos escuros, amarrou um lenço no pescoço e ganhou a rua. Foi caminhando, até que, sem saber aonde ir, tomou um ônibus. Só o que queria era respirar um pouco, ver gente, sentir o sol aquecendo seu rosto. De repente, percebeu que várias pessoas a fitavam, discretamente algumas, insistentemente outras. Começou a sentir-se aflita e incomodada com o olhar de pena que as pessoas lhe endereçavam ao ver o seu rosto e resolveu sentar-se no banco de trás do ônibus. Aquilo estava ficando insuportável, parecia um bicho em exposição, e quando dois garotos apontaram para ela, não conseguiu mais suportar. Deu sinal no ônibus e saltou no primeiro ponto. Começou a chorar e saiu correndo pela rua, nem se dando conta do lugar em que estava. Depois de muito correr, foi que parou em frente a uma obra. Olhou assustada
Estava diante do que um dia fora a esfinge de ouro. Sentiu um aperto no coração e olhou ao redor. Vários homens e máquinas iam de um lado a outro escavando, tirando escombros, e um barulho ensurdecedor invadia seus ouvidos. Tapou-os angustiado e olhou para o alto. Foi quando viu a tabuleta, presa numa estaca de madeira, fontes e associados construtores. Sentiu o coração disparar. Aquela era a construtora de Arthur. Mas como podia ser? Porque Arthur não lhe dissera nada. Teria sido ele o comprador. Se fora, Ricardo e Diniz haviam lhe ocultado a verdade, talvez com medo de chocá-la ou desgostá-la ainda mais. Saiu dali aturdida, pensando no que faria. Então ele a abandonava, sem nem se importar com o que lhe acontecera, e ainda comprava o único lugar em que ela fora feliz, nem se preocupando em lhe dar qualquer satisfação. Pensando nele, sentiu intensa palpitação. Precisava vê-lo. Há muito não se encontravam, e Eunice até lhe mostrara uma foto dele, da mulher e da filha que saíra no jornal. Ele estava muito bem, cada vez mais rico, feliz com a família e os negócios. Não tinha mais preocupações, era um homem atraente, casado com uma mulher lindíssima e ela, uma pobre coitada, lutava contra a desgraça de ter o rosto e o pescoço deformados. Não era justo. Arthur precisava saber o que havia lhe acontecido. Um dia dissera que gostara dela, nunca amara, mas dissera que a respeitava e até lhe agradecera por tudo o que fizera nos tempos em que andava infeliz, rejeitado pela mulher. Será que não chegara a hora de retribuir? Voltou correndo para a frente da obra e olhou novamente a tabuleta, anotando mentalmente o endereço da empresa de Arthur. Não era longe, ficava no centro da cidade, e ela tomou o ônibus para lá, tentando não se importar com os olhares curiosos dos mais indiscretos. Ao chegar, ficou assombrada com o tamanho e o luxo do prédio. Nunca antes estivera ali, e a empresa lhe parecia bem diferente do pequeno mundinho de prazeres fáceis em que vivera todo aquele tempo. Chegou à recepção e uma mocinha simpática a atendeu. Pois não, em que posso ajudá-la? Gostaria de falar com o Dr. Arthur Fontes, respondeu timidamente, tentando não encarar muito. A senhora tem hora marcada? Hora marcada? Não, não tenho não. O sorriso murchou no rosto da moça, que revidou de má vontade. Se não tem, vai ser difícil lhe atendê-la. Está com a agenda toda tomada. Não pode tentar? Por favor, diga-lhe que é Greta quem está aqui. Não sei se será possível. Por favor, faça isso por mim, é urgente. O Dr. Arthur é um homem muito ocupado. Agora mesmo deve estar numa reunião. Consultou a agenda sobre a mesa e balançou a cabeça. Foi o que eu disse. Ele está numa reunião de negócios. E a que horas termina? Não sei, eu vou esperar. Sentou-se no sofá da recepção e pôs-se a esperar. As horas foram passando e nada da tal reunião terminar. De vez em quando, se levantava e ia indagar, mas a mocinha sempre lhe dizia que ainda não havia acabado. Greta não se importou. Estava acostumada a esperar por Arthur. Esperara por ele dias, meses inteiros, porque não esperaria mais algumas horas. Passadas quase 2 horas desde que Greta chegara, a recepcionista começou a se sentir incomodada com sua insistência, no mesmo tempo em que uma pontinha de piedade tocou seu coração. Bem se via que aquela moça não era nenhuma pobretona, mas aquelas cicatrizes, onde será que as arranjara? E por que estaria ali à procura do Dr. Arthur, um homem fino e educado? Talvez ele tivesse lhe prometido algum tipo de ajuda. Sim, deveria ser isso. Penalizada, a mocinha apanhou o telefone e discou o ramal da secretária de Arthur. Esperou alguns instantes, até que a outra atendesse e ela falou baixinho. Rose, é a Marta da recepção. Dr. Arthur ainda está aí? Do outro lado, Rose respondeu. Está reunido com o Dr. Norberto, por quê? É que está aqui uma moça querendo falar-lhe, uma tal de Greta. Greta? Não me lembro de ninguém com esse nome agendado para hoje. Ela disse que não tem hora marcada, mas está esperando há mais de 2 horas. Se não tem hora marcada, não posso fazer nada. O Dr. Arthur anda ocupadíssimo, não vai poder atendê-la. Será que não dá para falar com ele?
A moça me parece bastante aflita. A Marta, acho que não, ele pode não gostar. Pergunte a ele, Rose. A moça é doente. Diante dessa informação, Rose prometeu sondar. Bateu de leve e entrou falando indecisa. Doutor Arthur, tem uma moça na recepção. Agora não, dona Rose. Cortou ele sem desviar os olhos dos papéis que Norberto lhe exibia. Estou ocupado. Rosto coberto de rubor, Rose saiu e fechou a porta do escritório. Ainda levaram uma bronca. Marta que a desculpasse, mas se a moça quisesse que esperasse, ela não queria levar outro fora. Concentrou a atenção no trabalho e não pensou mais em Greta, esperando sozinha na recepção. A tarde continuava avançando e Rose se esquecera por completo do pedido de Marta, enquanto esta não se sentia mais à vontade para ligar novamente. Se Rose não lhe retornara a ligação, na certa era porque o Dr. Arthur não quisera atender a moça. Cada vez mais sensibilizada com a insistência e a resignação de Greta, sugeriu: por que a senhora não vai embora e marca uma hora para amanhã? Pelo visto, o Dr. Arthur não vai mais atendê-la hoje. Vou esperar, retrucou Greta com a voz embargada. Marta deu de ombros e desviou os olhos dela. No finalzinho da tarde, terminado o expediente, pôs-se a aprontar suas coisas, olhando para Greta pelo canto do olho. Ela cochilara várias vezes e se levantara apenas uma vez para ir ao banheiro, retornando logo em seguida. Por volta das 6 horas, quando a mocinha da recepção já estava com a bolsa na mão, pronta para ir embora, a porta de um dos elevadores se abriu e Greta viu assombrada a figura de Arthur saindo apressada, seguida de seu amigo Norberto. Levantou-se de um salto e ele não pôde deixar de notá-la. Marta começou a dizer alguma coisa que Arthur não escutou, tamanha surpresa que sentiu ao encontrar Greta ali, parada diante dele, olhar sofrido, tendo no rosto as marcas da violência de que fora vítima. Imediatamente, Arthur sentiu os olhos se encherem de água e quase que sussurrou: Greta. Parado mais atrás, Norberto os fitava preocupado. No entanto, o semblante deformado de Greta o fez ver que não havia com o que se preocupar. Ele não entendia como é que seu rosto ficara daquele jeito, mas, pelo visto, Greta já não era capaz de atrair homem nenhum. Ele pousou a mão no ombro do amigo e disse compreensivo: até amanhã, Arthur, não se atrase. Arthur não respondeu. Apanhou Greta pelo braço e saiu com ela para a rua, caminhando em direção ao local em que costumava deixar seu carro estacionado. Sem dizer palavras, abriu a porta para que ela entrasse e Greta se sentou com um suspiro. Ele deu a volta e sentou-se ao volante, deu partida no automóvel e seguiu com ela para São Conrado. Não podia ir a nenhum lugar conhecido e correr o risco de ser visto em sua companhia, não agora que tudo ia tão bem. Arthur procurou um bar afastado e foi sentar-se com Greta, a uma mesa reservada. Pediu bebidas para ambos e só depois que o garçom os serviu foi que ele finalmente conseguiu coragem para perguntar: mas o que foi que fizeram a você? Ela ocultou o rosto entre as mãos e desatou a chorar. Estava tão transtornada que deixou que os soluços a dominassem e não conseguiu falar. Arthur sentiu vontade de abraçá-la, de protegê-la, mas teve medo de que seu gesto, para ele desinteressado, lhe causasse algum tipo de esperança ou comoção. Por isso ficou ali, a olhá-la, até que ela bebeu um gole do martini e, ainda entre lágrimas, começou a falar: Arthur, você nem pode imaginar o que me aconteceu. Aos tropeções foi-lhe contando tudo, desde o dia em que Mauro lhe dera aquela surra de cinto, até quando se mudara para o apartamento de Diniz. Arthur escutou tudo em silêncio, entre penalizado e arrependido, pensando na melhor forma de ajudá-la sem se envolver. Quando ela terminou sua narrativa, ele retrucou consternado: o que posso fazer por você, Greta? Diga-me. Qualquer coisa que estiver ao meu alcance, não hesitarei em fazer. Eu ainda o amo. Reatar o nosso caso é impossível. Não é o que pretendo. Sei que não sou mais uma mulher atraente e nenhum homem ia mais me querer. Não se trata disso. Creio que fui bem explícito em minha carta. Mais do que isso, foi frio e cruel. Não fui.
Só quis esclarecer as coisas e dar-lhe uma satisfação. Tem razão, revidou ela, voz pungente de dor. Não leve a mal o que eu digo, Arthur. Estou muito arrasada. Dá para imaginar. Aquele Mauro é um covarde. Deveria estar preso. Diniz ainda pensou em acusá-lo, mas de que adiantaria? Com toda a influência dele de valente, nada aconteceria a Mauro. Quem é que acusaria um advogado, baseado nas palavras de uma garota de programa e 2 cafetões? Ele não respondeu, mas não foi para falar de Mauro que eu procurei. Imagino que não é, e confesso que estou curioso, depois de tanto tempo, que pode querer de mim ajuda. Como disse, farei tudo o que estiver ao meu alcance. Não quero que pense que eu sou interesseira e que estou querendo me aproveitar de você. Também não vou lhe fazer nenhuma chantagem, não é nada disso. Mas é que eu estou desesperada. Não me conformo de viver assim. As pessoas me olham na rua, me apontam como se eu fosse uma aberração, é horrível. Posso imaginar. Não, não pode não. Ninguém pode. Eu, acostumada a ser cortejada por todos os homens, de repente me vejo nessa situação, me escondendo de tudo e de todos. Apenas Diniz não me abandona. Ele parece gostar muito de você. Ele me ama, eu sei disso. Pena que não o ame também. Será que já não está na hora de você considerar o amor desse homem? Ele sempre me pareceu muito dedicado a você. E é, mas também não foi para falar de Diniz que eu procurei. Quero a sua ajuda, Arthur, e vim prolá-la a você. Você é o único que pode fazer alguma coisa por mim. Pois então, Greta, diga logo o que é que eu posso fazer. Ela engoliu em seco e olhou fundo em seus olhos e disparou. Pagar as cirurgias plásticas que poderiam corrigir o meu rosto e o meu pescoço. É só isso. Só isso. Para mim é muito. As cirurgias são muito caras. Nem Diniz tem tanto dinheiro assim. Só você, Arthur. Só você pode me ajudar. Entendo. Arthur considerou durante alguns segundos e quando voltou a falar, já tinha tomado uma decisão. Pode deixar, Greta. Gastarei o que for necessário para que você recupere o seu rosto e o seu pescoço. Vai voltar a ser uma mulher bonita, você vai ver. Ô Arthur, nem sei como lhe agradecer. Emocionada e agradecida, beijou-lhe as mãos e continuou. Pode deixar que não o colocarei em nenhuma situação embaraçosa. Sei que agora você vive bem com a sua esposa e não vou permitir que ela descubra nada. Sei disso. Fez sinal para o garçom e concluiu. Vamos? Ele pagou a conta e se levantou, puxando a cadeira para ela. De volta ao carro, ela abriu a bolsa e dela tirou um envelope, estendendo para ele. O que é isso? Indagou curioso, tirando-lhe o envelope das mãos. A carta que você me escreveu. Não tive coragem de jogá-la fora e nunca mais a li. Estou devolvendo-a para que você faça dela o que achar melhor. Arthur teve vontade de atirá-la longe dali, mas não achou prudente. Greta ficaria muito magoada e ela já havia sofrido bastante. Em silêncio, guardou a carta no bolso do paletó e ligou o carro. Deixou a moça no apartamento de Diniz e foi para sua casa. Capítulo 33. Assim que Arthur abriu a porta, viu Felícia na sala, andando de um lado para o outro, visivelmente transtornada. Graças a Deus! Exclamou ela, atirando-se em seus braços e chorando assustada. Felícia, o que aconteceu? Tornou espantado, alisando seus cabelos e tentando fazer com que ela se acalmasse. Por que demorou tanto, Arthur? Quase me mata de preocupação. Eu me atrasei, só isso, não é a primeira vez, porque tanto alarde. É que deu no jornal um acidente horrível. Um carro igualzinho ao seu, pensei que fosse você. Ele a abraçou e beijou seus cabelos, estreitando-a com amor. Mas não fui eu, estou bem, foi apenas coincidência. Ouviram um choro insistente e correram ao mesmo tempo. Bettina gritava a plenos pulmões e Felícia aproximou-se do berço. Era hora de amamentar novamente. Acho que devíamos contratar uma babá, sugeriu Arthur. Nem pensar. Já se esqueceu do que a última nos aprontou? Não quero correr o risco de perder Bettina também, eu não suportaria. Apanhou a menina no colo e a ajeitou ao seio, dando-lhe de mamar. Por mais que Arthur insistisse, Felícia não aceitava a ideia de ter uma babá novamente. Não confiava em mais ninguém, e a única pessoa com quem contava era com a mãe.
Quando precisava sair, passava na casa de Ondina e deixava a criança, indo buscá-la assim que terminava o que tinha que fazer. Fora isso, não permitia que ninguém mais cuidasse da filha, nem Catarina, que considerava sua melhor amiga. Embevecido com aquela cena, Arthur sentou-se na poltrona e pôs-se a admirar mãe e filha, unidas em momento tão sublime e especial. Seus olhos marejaram, e ele pensou no quanto as amava. Elas eram tudo em sua vida, e ele agora se considerava um homem feliz. Vendo seu ar extasiado, Felícia sorriu e aconselhou: "Por que não aproveita para ir tomar um banho? O jantar já está quase pronto." Ainda enleado por aquela cena tocante, Arthur assentiu, tirou a gravata, o paletó, a camisa e atirou tudo sobre a poltrona em que estivera sentado. Foi para o banheiro e ligou o chuveiro, sentindo imenso prazer com a água que caía sobre sua cabeça. Nem se lembrava mais de Greta. A carta, por completo esquecida, permanecia inerte no bolso do paletó. Esquecera-se dela também. Depois do jantar, Felícia fez Betina dormir e foi para a cama. Apesar de cansada, envolveu Arthur num abraço e pousou-lhe um beijo prolongado e apaixonado, e ambos se entregaram ao amor. Exaustos, adormeceram, um nos braços do outro. Arthur nem de longe se lembrava do encontro que tivera com Greta. Na manhã seguinte, levantou-se, tomou seu café, fez o desjejum, beijou a mulher e as filhas e saiu. Foi só quando chegou ao escritório e Rose lhe disse que alguém chamado Greta havia ligado que ele se lembrou. A carta esquecera-se por completo no bolso do paletó. Não conseguiu trabalhar. Apanhou a mala em cima da mesa, deu meia volta e foi correndo para casa. Ligou o carro rapidamente e saiu cantando os pneus, rezando para que Felícia não encontrasse a maldita carta. Em casa, Felícia recolheu as roupas espalhadas de Arthur, separando as limpas das sujas. Colocou a camisa para lavar e foi guardar o terno no armário, como sempre fazia. Vistoriou os bolsos, à procura de moedas e papéis de bala que ele colocava ali, até que seus dedos tocaram em algo que parecia um envelope. Sem de nada desconfiar, Felício puxou. Era um envelope branco comum, sem nome ou remetente, e ela deduziu que não era uma carta postada. Curiosa, abriu-a devagar. Não estava acostumada a ler a correspondência, nem a fuçar as coisas do marido. Mas aquele envelope em especial chamou-lhe a atenção, talvez porque fosse frio e impessoal mais, o que não era comum numa carta. Sentou-se na cama com a carta nas mãos, pensando no que deveria fazer. Abrir ou não abria? Abri-la seria um desrespeito. Não abrir aguçaria mais e mais a sua curiosidade, e resolveu abrir. De qualquer sorte, perguntaria mesmo a Arthur do que se tratava, e como não tinham segredos, ele mesmo acabaria permitindo que ela lesse. Assim que leu as primeiras linhas, parou estarrecida. Reconheceu de imediato a caligrafia do marido e sentiu uma tontura. Aquilo era uma carta de despedida. Bem se via, mas que despedida! Ali Arthur admitia com todas as letras que possuía, ou ao menos possuir uma amante, uma tal de Greta, nunca ouvira falar. Lembrou-se de Lurdinha, de quem chegara a desconfiar um dia, mas sabia que agora não se tratava dela. A amante de Arthur era uma mulher chamada Greta, de quem ele se despedira havia mais de um ano, com a desculpa de que se reconciliara com a esposa. Um ódio surdo foi tomando conta dela, e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Teve vontade de atirar a carta longe, mas a curiosidade falou mais alto, e ela continuou lendo. Um mundo de indagações assaltando a sua mente. A carta fora escrita um ano atrás, mas o que fazia em seu bolso ainda hoje? E depois ele não fora o destinatário, fora o remetente. Será que não entregara a carta a tal mulher? Ou será que se encontrara com ela depois e ela mesma devolvera? E por que a devolveria? Se for assim, só podia haver uma explicação. Arthur tornara a encontrá-la e reatara seu antigo caso com ela. Só isso poderia justificar a devolução de uma carta de despedida. Agora compreendia, porque ele se atrasara na noite anterior. Fora porque, enquanto ela quase morria de preocupação, julgando-o morto naquele acidente funesto, ele se divertia na cama da amante. Continuou a ler,
Já estava quase no final quando a porta do quarto se abriu bruscamente e ela viu Arthur entrar esbaforido, pálido feito cera. Ao vê-la sentada ali com a carta na mão, rubra de raiva, tentou se justificar. Felícia, não é nada disso que você está pensando. Seu cínico cafajeste. Então me desvelo de amor por você e é assim que me paga. Felícia, deixe-me explicar, por favor. Explicar o quê? Já está tudo mais do que explicado. Eu bem que desconfiei que você tinha uma amante. Nunca lhe perguntei nada, porque pensei que estivesse tudo terminado. Mas jamais poderia imaginar que você voltaria a se encontrar com ela. Mas eu não a encontrei, não? E o que essa carta estava fazendo no bolso do seu paletó? Agitou a carta freneticamente, bem diante de seu nariz e continuou. O que foi que houve, Arthur? O amor acabou? É porque agora sou mãe? Por acaso estou tão feia e gorda que você sinta a necessidade de voltar a ter amantes? É a mesma amante? Felícia, você não está entendendo nada. Ah, sim, estou entendendo tudo. Entendo que essa mulherzinha, essa tal de Greta, deve ser uma vagabunda com quem você andou por aí. Amou tanto que foi procurá-la de novo. E ela, feliz da vida, devolveu-lhe a carta como um sinal de que tudo voltou a ser como antes. É isso, Arthur, não é? Vamos, confesse. Negue que ela é sua amante se tiver coragem. Assustada com aqueles gritos, Betina, que dormia no berço ao lado da cama, pôs-se a chorar, atraindo a atenção da mãe. Felícia correu para o bercinho e pegou-a no colo, balançando-a de encontro ao peito. Xi, não chore, minha querida, mamãe está aqui, não se assuste. Enquanto Felícia aninava, Arthur saiu do quarto às pressas e voltou logo em seguida, trazendo Hermínia pela mão. Gentilmente retirou Betina dos braços de Felícia e passou a empregada, sobre os protestos da esposa. Não se preocupe, repreendeu. Hermínia está na família há anos, vai cuidar muito bem de Betina. Embora quisesse protestar, Felícia acabou permitindo que Hermínia a levasse. Era melhor mesmo que ela não participasse daquela conversa imunda. Depois que ouviram os passos de Hermínia descendo as escadas, Felícia se virou para o marido e disparou. Vamos, estou esperando. Negue que essa tal de Greta é sua amante. Nego, não tenho amante alguma. Ah, não tem? E quem é essa Greta, de onde surgiu? Porque você lhe escreveu essa carta? Ou vai negar que a letra é sua? Não, fui eu mesmo que escrevi, no ano passado, logo após a nossa reconciliação. Ah, já está começando a confessar, seu cachorro. Será que dá para parar de me ofender? Porque não se senta e me escuta? Meio a contragosto, Felícia sentou-se e fitou com desdém. Estou esperando. Arthur soltou profundo suspiro e passou as mãos pelos cabelos, já sentindo o início de desespero. Acontecera o que ele mais temia. Felícia estava a um passo de descobrir toda a verdade, e ele não tinha mais como negar. Rapidamente tentou pensar em uma desculpa para dar, mas achou que não valia a pena. Até quando poderia viver sustentando aquela mentira? Enquanto ela não desconfiava de nada, até que era fácil. Mas agora que ela sabia como faria para enganá-la, e será que valeria a pena enganá-la novamente? Não, pensou, já fora longe demais. Chegara a hora de lhe contar toda a verdade. Ele amava de verdade, e se ela o amasse também haveria de compreender. E depois havia Greta. Prometera-lhe ajuda, e não queria voltar atrás na palavra empenhada. Precisava contar a verdade a Felícia, só assim se libertaria daquele peso, e tentaria convencê-la de que Greta era uma infeliz, uma pobre coitada que precisava de ajuda. Respirou fundo, encheu-se de coragem e começou a contar. Conheci Greta cerca de 2 anos após a morte de Tiago. Eu estava desesperado. Você me rejeitava e me humilhava de todas as formas. Tentei resistir e durante 2 anos confesso que consegui, mas você me deixava louco. Eu acabei indo procurar nos braços de outro o amor que você me negava. Parou de falar e olhou para ela, tentando imaginar o efeito que suas palavras estavam lhe causando. Como dizia, eu estava desesperada e acabei conhecendo Greta. Onde? Onde a conheceu? Num bordel. Respondeu quase num sussurro, mas Felícia não disse nada. Greta era uma garota de programa. Felícia virou o rosto enojada e recriminou veemente. Pensei que eu significasse mais do que uma simples garota de programa.
Não se trata disso, não planejei nada, mas eu estava desiludido, sentindo-me desvalorizado, repelido. O que queria que eu fizesse? Poderíamos ter conversado. Ele soltou uma risada nervosa e contestou: conversado. Deus sabe o quanto tentei conversar com você, mas só o que você fazia era me humilhar, me espezinhar. Dizia que tinha nojo de mim, que eu era repulsivo, asqueroso, lembra-se? Ela se lembrava, embora tentasse esquecer. Eu estava fora de mim. Não precisa se defender. Não a estou acusando de nada. Se a aceitei depois de tudo foi porque a amo. Se me amasse, não se atiraria na cama da primeira que aparecesse. Não seja injusta, Felícia. Será que o sexo era mais importante do que tudo? Se fosse, eu a teria deixado, e se não fiz, foi porque a amava. Mesmo sem ter sexo com você, não a deixei. E não foi por consideração, ou medo ou vergonha. Foi por amor. Eu sempre a amei e vivi à espera de que você me aceitasse de volta. Era o que eu mais queria. Quantas vezes não tentei uma reconciliação? Quantas vezes não tentei fazer com que você voltasse a me amar? Quantas vezes? Algumas vezes quase perdi a cabeça e a forcei, mas você me repelia duramente. Eu acabava caindo em mim e me arrependia. Foi difícil, Felícia, viver com a mulher que amava sem poder tocá-la. Eu estava doente, e eu desesperado. O que mais queria era poder tocar em você, amá-la como sempre amei, mas você não me queria. E você arranjou logo outra. Não tive jeito. Greta se mostrou compreensiva e carinhosa, não me cobrava nada, e eu fui me acostumando a ela. Por isso saía quase todas as noites e só voltava de madrugada. Sim, ia ao encontro de Greta, no bordel, onde ela vivia, e eu me tornei freguês assíduo. Embora gostasse dela, nunca amei e nunca a enganei. Sempre fui sincero e deixei bem claro que só o que queria era um pouco de calor e compreensão. Se ela era assim tão boa, por que não ficou com ela? Porque era você que eu amava e amo. E por que terminou tudo com ela? Porque você me aceitou de volta, e eu não precisava mais buscar por ela. Podia ter com minha esposa o que sempre sonhei, foi maravilhoso. Não tente me amolecer, ainda não estou convencida. Convencida de que do meu amor? De que você e essa tal de Greta não se encontram mais. Nós nos encontramos sim, ontem. Ela veio me procurar. Eu sabia. Não tire conclusões precipitadas. Ela está com problemas. Que tipo de problema? Uma gravidez indesejada de algum malandro veio chantageá-lo para que você lhe dê dinheiro para o aborto? Ou quem sabe sensibilizá-lo com sua miséria para que você volte para ela? Não é nada disso. Greta veio me pedir ajuda para uma cirurgia. Cirurgia? Repetiu desconfiada. Que tipo de cirurgia? Uma cirurgia plástica. Só podia ser. Aposto como está ficando velha e quer melhorar a cara enrugada. Não. Greta foi violentamente ferida por um vagabundo que lhe marcou o rosto. Bem feito. Não diga isso, Felícia. Seu rosto e seu pescoço estão cheios de cicatrizes. Serão necessárias várias cirurgias para que ela volte ao normal. Ah, sim. E ela veio lhe pedir dinheiro, não é? Veio. E você concordou? Concordei. O que mais poderia fazer? Sentir-me responsável. Por quê? O que você tem a ver com isso? Foi por minha causa que tudo aconteceu. Rapidamente Arthur contou-lhe o episódio com Mauro, e Felícia revidou abismada. Pelo visto, você se envolveu com o pior tipo de gente. É o tipo de gente que frequenta esses lugares, e a qual tive que me acostumar. Não me venha com essa. Não vá agora querer me fazer sentir culpada também. Você arranjou uma amante porque quis. O que você queria que eu fizesse, Felícia? Que virasse padre? Enquanto você ficava enfiada no quarto, chorando a morte de nosso filho, usando como desculpa para encobrir a sua frieza, eu não usei como desculpa. Estava sofrendo com a morte de Tiago. Eu também. Só que eu continuei vivendo. E você escolheu se enterrar em sua própria dor. E não foi só isso. De repente você passou a me repudiar, a me odiar mesmo. Por quê, Felícia, por quê? Porque me rejeitou e acabou me atirando nos braços de outra mulher. Felícia engoliu em seco. No fundo sabia que ele estava com a razão. Sim, fora ela, com sua frieza e sua falta de respeito, que acabaram empurrando para outra mulher.
Lembrava-se que chegara a gostar que ele tivesse uma amante. Por que lhe cobrava algo? Porque ela mesma fora a única responsável. Por que mentiu para mim esse tempo todo? Indagou sentida. Quantas vezes lhe perguntei se você possui uma amante. O que você queria? Que eu dissesse a verdade e corresse o risco de você me deixar? Eu amava e não queria perdê-la. Queria ficar com você, mas não queria e não podia viver sem você. Depois que nos reconciliamos, você nunca mais perguntou nada. Eu pensei que não precisaria mais recordar esses anos negros em nossas vidas. Eu a amo, Felícia, hoje muito mais do que naquela época. Será que não percebe isso? Por que não acredita em mim? Não sei, você mentiu tanto. Não menti porque quis. Você sabe o quanto sempre fui sincero e leal. Mentiu-se naquela época foi por medo de perdê-la. E só eu sei o quanto sofri por ter que enganá-la. Quem me garante que não está mentindo agora? O meu amor. Duvido que não tenha certeza de que a amo. Você pode duvidar de tudo, Felícia, menos do meu amor por você e por nossa filha. Hoje somos uma família feliz. Acha que eu arriscaria nossa felicidade por causa de uma mulher que não representa nada para mim? Não sei, eu estou confusa. Raciocine, Felícia. Se não amasse, por que ainda estaria com você? Tive todas as chances de me separar. Já havia até saído de casa porque pensa que eu voltei. Por que se tornou a ver essa mulher? Já disse, porque ela precisa da minha ajuda. Só por isso eu juro. Nada mais, nada mais. E a carta? Ela me devolveu ontem, disse que não a queria mais. Por quê? Não sei, talvez porque seja dolorosa. Dolorosa? Por favor, Felícia, acredite em mim. Não sei, Arthur, preciso pensar. Preciso ainda digerir a ideia de que você está se encontrando com sua ex-amante. Do jeito que fala, parece que me encontro com ela todos os dias em algum motel. Gostaria de ter certeza de que não é assim. Ela está vivendo com outro. Está. E por que então ele não paga as cirurgias? Porque não tem dinheiro por isso. Isso está me cheirando muito estranho. E se forem dois espertinhos tentando tirar-lhe dinheiro? Não são. Conheço-o bem, e sei também que ele não é nenhum aproveitador. No meio da confusão, Felícia não sabia mais em que pensar. Precisava refletir sobre tudo, para só então tomar uma decisão. Reconhecia que fora ela que causara o seu envolvimento com aquela tal de Greta, e acreditava em Arthur, quando ele lhe dizia que não tinha nada mais com ela. Ainda assim, precisava pensar. Vou pensar, Arthur. Preciso de tempo para refletir sobre tudo o que você me contou. Por favor, raciocine com carinho e verá que a amo. Há mais alguma coisa que gostaria de me contar? Arthur sentiu a garganta seca. Era agora ou nunca. Não poderia perder a oportunidade de lhe revelar toda a verdade, inclusive e principalmente a verdadeira identidade de Greta. Apenas mais uma coisa, hesitou. E o que é? Greta. Seu nome não é Greta. Não, como assim? Ela usa um nome falso? Usa. E daí? Seu verdadeiro nome não me importa em nada. Eu sequer a conheço. Parou acometida de forte apreensão. O conheço. Conhece. Sentindo a sua hesitação, Felícia indagou ansiosa. Bem, e qual é o seu nome então? Lourdinha. Felícia não ouviu mais nada. Tomada pela surpresa e por forte emoção, sentiu as pernas amolecerem. O corpo foi enfraquecendo e ela desabou pesadamente no chão. Assim que abriu os olhos, Felícia sentiu imensa dor de cabeça e os fechou novamente, gemendo baixinho e levando a mão à testa. Sentiu que alguém acariciava seus cabelos e tentou abrir os olhos de novo. A visão nublada a princípio não distinguiu nada nem ninguém, apenas um vulto. Ajoelhado diante dela, mexia os braços com vagar, e ela tentou se concentrar para identificar de quem se tratava. Era Arthur, reconheceu. Era Arthur quem estava ali, aflito e amedrontado, chamando o seu nome com insistência. Felícia, acorde, Felícia. Ela regalou os olhos e o encarou. Você está bem? O que aconteceu? Você desmaiou. Desmaiei por quê? Lembrou-se de tudo e empertigou-se rapidamente, falando com rispidez. Saia daqui. Felícia, não. Como se atreve, Arthur? Como se atreve a tomar por amante a mulher que matou seu filho? Não é bem assim. Não, é bem pior. Você ficou caidinho por uma assassina.
uma vagabunda assassina. Não planejamos nada, simplesmente aconteceu. Aconteceu? Como você é cínico. Aconteceu sim. Cheguei ao bordel sem nenhuma noção do que iria encontrar. Foi uma surpresa ver Lourdinha ali. Imagine que surpresa. Mas como fui estúpida. Por que não segui meu coração? Eu devia ter acreditado em minhas suspeitas quando ouvi Lourdinha proferindo seu nome naquela loja de lingeries. Já era uma vagabunda. Eu a segui até o bordel em que trabalhava, sem saber que meu marido era seu freguês preferido. Apesar de surpreso com aquelas revelações, ele não ousava encará-la. Será que vocês já eram amantes desde a época em que ela trabalhava aqui? Será por isso que ela foi procurá-la depois? Não diga absurdos. Despedi Lourdinha e coloquei sua foto em todos os jornais, contando ao mundo o que ela fez, esqueceu? E foi justamente isso que a levou à prostituição. Que lástima, zombou. E foi culpa nossa, se ela matou nosso filho. Você por acaso contou alguma mentira aos jornais? E o que ela queria? Que você fosse correndo oferecer o seu serviço de babá aos nossos amigos? E depois de tudo, por acaso fui eu que lhe ensinei o ofício de vagabunda? Não, foi você. Será que não pode perdoá-la? O que ela fez foi tão horrível assim que não mereço seu perdão. Pelo visto, você já a perdoou, e como? Você não sabe o que lhe aconteceu, não tem ideia do que ela passou. E o que eu passei não importa. Você sempre teve a mim. Lourdinha nunca teve ninguém. Ficou abandonada tentando procurar emprego, mas ninguém queria empregá-la. A notícia saiu em todos os jornais e era como todos a conheciam, a babá assassina. Pensa que foi fácil para ela? Pensa que ela não se corroeu de remorso também? Não é o que parece. Como pode dizer uma coisa dessas? Você não estava dentro dela, não sabe o que ela sentiu. Não sei, não me interessa. Talvez não, mas sei que você é uma mulher generosa e de bom coração. O ódio que sentiu por ela não vai ao ponto de querer destruí-la, ou vai? Felícia titubeou. É claro que nunca pensara em nada daquilo. Com a morte de Tiago, a única coisa em que podia se concentrar era no seu próprio sofrimento. Jamais parou para pensar na dor de mais ninguém, nem na do marido, que dirá de uma babá. Mas não era uma mulher insensível e retrucou insegura. Não, mas também não morro de amores por ela e não me interessa o que fez de sua vida. Nem o fato dela ter virado mendiga. Mendiga. Sentiu uma pontada de piedade, mas ainda insistia. Foi o que ela procurou. Foi o que nós lhe oferecemos, com a nossa incompreensão, nosso ódio, a nossa falta de generosidade. O que você queria, Arthur? Que continuássemos com ela nosso serviço depois de tudo? Depois do desgosto que ela me causou? Não, mas hoje me questiono se fiz bem em divulgar todo o drama e despedi-la sem qualquer gratificação, negando-lhe a fornecer qualquer referência. Por certo que sim. Imagine se ela fizesse o mesmo a outra família. Ser despedida, levar na consciência a culpa pelo seu desatino, isso já seria para ela castigo suficiente. Não precisava ter colocado seu nome e sua foto no jornal. Isso a marcou para sempre. Não sei por que se culpa. Você não teve nada a ver com isso. Foi a imprensa que se encarregou de execrá-la, porque nós fizemos alarde. Se tivéssemos nos mantido reservados, nada disso teria acontecido. Mas fomos nós que fornecemos a foto de Lourdinha para os jornais, lembra-se? Aquela em que ela segurava Tiago. Calou-se emocionado. Pare. Pare, explodiu Felícia, tapando os ouvidos. Você não tem o direito de defender aquela cortesã assassina. Não a estou defendendo. Estou tentando ser justo. Você está apaixonado por ela, sempre esteve. Por isso a defende com tanto ardor. Se eu estivesse mesmo apaixonado por ela, não teria esperado por você durante tantos anos. Teria pedido desquite e teria ido viver com ela. Você não faria isso. E a sociedade e os nossos bens? Não sou um homem que vive de aparências, nem me importo com os fuxicos sociais. Quanto aos bens, não sou ganancioso e já havia herdado um patrimônio considerável quando nos casamos. E você também sempre foi uma mulher rica. Mas teria que dividir tudo comigo. Não sou ambicioso, Felícia, e nem você. Tenho certeza de que faríamos uma partilha amigável. Pois eu não. Só não me desquitei para não virar motivo de fofoca. Isso é desculpa.
A quem quer enganar? Você nunca se importou com nada disso. Foi a desculpa que arranjou para justificar o fato de que também me amava e não queria me perder. Está sendo muito pretensioso. Estou sendo realista e honesto. Por que não pode ser honesta comigo também? Por que não confessa que sempre me amou e que estava enfrentando problemas por causa da morte de nosso filho? Problemas que até hoje não pude compreender. Mas não minta dizendo que não me amava, não é verdade? Vi em seus olhos na noite em que nos reconciliamos. Nenhuma mulher faz o que você fez se não for por amor. Ela desatou a chorar e Arthur a abraçou, com medo de que ela voltasse a rejeitá-lo como das outras vezes. Mas Felícia não fez nada disso. Agarrou-se a ele e desatou num pranto convulso, entrecortado por soluços sentidos e amargurados. Aos prantos desabafou. Sempre o amei, Arthur. Não sei o que aconteceu comigo naquele tempo. Eu estava cega, louca, desatinada. Perdi um filho e não é nada fácil. E creio que quis culpar alguém pelo meu infortúnio. Não podia aceitar o fato de que fora o destino que eu tomara de mim. Ou que ele havia escolhido aquela morte naquela idade, como minha mãe diz. Para mim era mais fácil culpar alguém, mais fácil do que aceitar inclusive a minha própria culpa. Sua, mas por quê? Você foi a única que não fez nada. Fiz sim. Eu me omiti. Desde a manhã, quando acordei, senti um forte pressentimento. Havia tido um pesadelo naquela noite. Nem me lembro direito o que era. Mas a impressão ficou uma sensação de que Tiago corria perigo. E a piscina, o medo me assaltava. Eu fiz milhões de recomendações a Lurdinha porque sabia, em meu íntimo, que aquilo iria acontecer. Não devia tê-lo deixado com ela, mas eu estava animada com a festa e queria que tudo desse certo. Negligenciei meu filho por causa de uma festa idiota. Ouvindo seu desabafo, Arthur estreitou ainda mais e sussurrou ao seu ouvido. Felícia, não chore. Não se culpe. Ninguém teve culpa de nada. Nem eu, nem Lurdinha, muito menos você. Talvez sua mãe tenha razão. Talvez Tiago houvesse mesmo escolhido morrer naquele dia e daquela forma. Acredita mesmo nisso? Tornou surpresa. Não sei. Nunca pensei sobre essas coisas. Mas o que sua mãe diz faz sentido. E eu vou procurar me inteirar um pouco mais do assunto. Você está tentando me consolar. Estou tentando fazê-la ver a realidade. As coisas aconteceram como tinham que acontecer. É lógico que cada um de nós teve sua participação no ocorrido, assim como participamos das vidas daqueles que nos cercam. Mas é que também vivemos, Felícia. Também estamos tentando aprender. Aprender o quê? A viver, a ser melhores e mais felizes. E tudo isso dói. Percebo quanto dói. Mas precisamos acreditar no amor e naqueles que nos amam. Se fizermos isso, seremos capazes de superar qualquer coisa juntos. Todas as nossas dificuldades serão mais facilmente compreendidas se nós nos compreendermos em primeiro lugar, porque temos que nos desesperar e nos deixar consumir pelo ódio. Isso não faz bem a ninguém. A que foi que o ódio a levou durante todos esses anos a um vazio, a uma vida de tristezas e privações? Por que não nos damos as mãos e caminhamos juntos, como nos propusemos a fazer? Quando nos casamos, assumimos o compromisso de nos amarmos, nos respeitarmos e nos ajudarmos mutuamente. Por que olvidarmos agora esse compromisso, se ainda estamos unidos por amor? Se não nos amássemos mais, não diria nada e seria o primeiro a sugerir que nos separássemos. A vida sem amor é muito triste, mas eu a amo e tenho a certeza de que, apesar de todas as feridas e de todas as mágoas, você me ama também. E se nós nos amamos, devemos confiar um no outro e na perfeição da vida. Por que quer nos roubar a felicidade que arduamente conquistamos? Por que não nos dá mais uma chance de viver o nosso amor? Confie em mim, Felícia. Confie no meu amor. Você é única em meu coração. Não divido com nenhuma outra mulher, à exceção de Betina. Quer tirar dela também a oportunidade de ter uma família sólida e feliz, um lar construído sobre os pilares do amor e da compreensão. Felícia estava surpresa. Jamais ouvira Arthur falar daquela maneira. Não sabia que ao seu lado o espírito de Tiago lhe sugeria aqueles pensamentos, aplicando em ambos fortes doses de energia revitalizante.
As palavras de Arthur eram tão sinceras, tão lúcidas, tão carregadas de amor, que ela não conseguiu contestá-las. Redobrou o pranto agarrada a ele e disse comovida: "Não sei de onde tirou essas ideias, mas reconheço que são verdadeiras. Você é um homem maravilhoso, Arthur. E cega fui eu de não reconhecer isso durante todos aqueles anos. Não pensemos mais nisso. Vamos deixar o passado viver no passado, nossa vida no presente e para o futuro. É neles que devemos nos concentrar, principalmente no futuro de nossa filha. Tem razão. Eu fiquei com raiva, é verdade, mas foi por causa da surpresa. Você e Lurdinha juntos foi um golpe duro demais. Acredita no que eu lhe disse? Acredito. O seu amor é tão visível que salta aos olhos. Jamais poderia duvidar de que você me ama. Isso é cristalino, e eu seria uma tola se dissesse que não acredito. Ou então, estaria tão envolvida pelo meu orgulho de mulher ferida que me deixaria levar por ele e novamente colocaria uma barreira entre nós. Mas você tem razão. Não é o que merecemos, não é o que nossa filha merece. Temos tudo para ser felizes nós três, e o fantasma de Lurdinha não pode ser suficiente para turvar a nossa felicidade." Arthur a beijou longamente, abraçando-a com ternura. "Vamos esquecer esse episódio então, ou melhor, vamos esquecer o que cada um de nós teve que enfrentar para reencontrar o amor e a felicidade. Esquecer é difícil, tem razão. Se esquecermos, acabaremos apagando valiosas experiências de vida, mas não vamos mais permitir que essas lembranças nos infelicitem mais. Vamos viver do nosso amor, da nossa alegria, de tudo o que temos para dar e receber um do outro. O que vivemos com outras pessoas e por causa de outras pessoas é passado. E no passado está. Sim, não quero mais pensar nisso. Você diz que não tem mais nenhum envolvimento com Lurdinha e eu acredito. Pode perdoá-la então? Pode perdoar-me também? Sim." Beijaram-se novamente e Arthur prosseguiu. "E quanto a ela, quanto a Lurdinha, o que será feito dela? Não quero mais pensar nela. Mas você disse que a perdoou. Perdoei, mas não quero mais vê-la ou saber dela." "Então não perdoou nada. Se tivesse mesmo perdoado, não guardaria essa mágoa. Não acha que está exigindo muito de mim? Já não é o suficiente não sentir mais ódio dela e aceitá-la? Não me cobre mais do que isso, Arthur. Estou fazendo o que posso. Entendo. E não quero forçá-la a tomar atitudes que não vêm de seu coração. Não é preciso você se violentar só para me agradar ou fazer o que você acha que deve se impor. O que tiver de fazer, faça de coração. Se esse é o máximo que você consegue dar, então dê. Não precisa se culpar por isso. Só lhe peço que reflita um pouco mais sobre tudo o que lhe disse. Penso no quanto Lurdinha deve ter sofrido e ainda está sofrendo. Ajudá-la nesse momento seria um gesto muito bonito e desprendido. Se ela nos fez sofrer, nós também colaboramos com seu sofrimento. Será que não devemos isso a ela?" Felícia não respondeu. Limitou-se a olhar para o rosto do marido, só agora notando a enorme semelhança entre ele e Tiago. Não sabia de onde vinha aquela ideia, pois Tiago morrera ainda muito criança, mas tinha certeza de que se ele tivesse crescido, suas fisionomias adquiriram todos os traços do pai, e a exemplo de Arthur, teria sido um rapaz muito bonito. Parado ao lado de ambos, Tiago lia-lhes todos os pensamentos e sorriu com a comparação da mãe. Efetivamente, ao crescer em espírito, seu rosto se assemelhara muito ao de Arthur, pois ele plasmara em seu corpo fluídico os genes do pai, tal qual teria sido se encarnado estivesse, daí a forte semelhança entre ambos. Abençoou-os, satisfeito, e partiu. Cumprira mais uma etapa de sua tarefa, e o pai foi excelente receptor de suas ideias. Era um médium muito bom, pena que não havia ainda despertado para a espiritualidade. Embora tivesse todo o potencial para isso, Arthur era de uma lucidez e de uma dignidade sem iguais, o que era muito importante no médium consciente e disposto a colaborar. Tinha certeza de que logo o mundo espiritual poderia contar com a sua valiosa colaboração. Capítulo 34. Felícia não estava decidida sobre o que fazer, e Arthur não queria tomar nenhuma atitude à sua revelia. Prometera-lhe que nada faria sem o seu consentimento,
E quando Greta ligou no outro dia, ele mesmo tratou de atender. Alô, Lourdinha? Ela estranhou o fato de ele usar seu nome verdadeiro, mas não disse nada. Será que podemos nos encontrar? Precisamos conversar. Marcaram no restaurante mais afastado na hora do almoço. Greta chegou primeiro e Arthur apareceu pouco depois. Pediram seus pratos e enquanto comiam, iam conversando. Quando é que poderei procurar o médico? Indagou ansiosa. Ele a fitou meio sem jeito, mas enchendo-se de coragem objetou. Não sei se poderá fazer isso agora. Talvez tenha que esperar. Porque ela mal conseguia esconder a decepção, porque Felícia descobriu tudo. O que, em breves palavras, Arthur colocou a par de tudo o que havia acontecido, e ela se maldissera por lhe haver entregado aquela carta. Como fui estúpida, recriminou-se. Agora não adianta reclamar. Fez e está feito. Não quero que você ache que fiz de propósito. Não acho, Lourdinha. Isso nem me passou pela cabeça. Foi mesmo distração minha. Devia ter jogado a carta fora. Ela fez silêncio por alguns segundos e deu uma garfada na comida sem saboreá-la. E agora? Teremos que esperar. Não quero fazer nada sem o consentimento de Felícia. Entendo. E acho que você tem razão. Ela já foi maravilhosa em me perdoar por tudo o que fiz. Felícia é uma mulher muito generosa. Tenho certeza de que vai cair em si e concordar em lhe dar o dinheiro. Foram para casa. Greta com o coração oprimido. Na primeira entrevista que tivera com Arthur, enchera-se de esperanças, mas não podia imaginar que Felícia fosse acabar descobrindo se opondo ajuda. Durante toda a sua conversa, Arthur a chamara de Lourdinha, sem que ela lhe perguntasse o porquê. Ele estava certo. Ela não era Greta. Fora Greta um dia. Seu nome era Lourdinha. Agora compreendia por que Valente insistira em que o chamassem de Ricardo, seu verdadeiro nome. Valente era parte do passado, um passado ao qual ele não queria mais pertencer. Sua essência verdadeira era Ricardo, assim como a dela não era Greta. Era Lourdinha e dali para frente voltaria a usar seu nome de batismo. Quando chegou a casa, Diniz ainda não havia voltado. Ricardo e Eunice já haviam retornado da lua de mel e ela andava ocupada com suas novas tarefas domésticas. Estava até planejando adotar uma criança, o que causou certa tristeza em Lourdinha. Ela também gostaria de ser mãe, de levar uma vida normal como toda mulher. Esperou até que Diniz voltasse da boate, onde se ultimavam os preparativos, mais umas 2 semanas e poderiam marcar a inauguração. Assim que ele entrou, notou seu ar de abatimento. Ela ainda não havia lhe dito que fora procurar Arthur, mas precisava contar. Ele sempre fora seu amigo, e ela lhe tinha agora uma grande consideração. Greta, alarmou-se. O que houve? Está doente? Venha até aqui, Diniz, chamou ela, batendo com a palma da mão na poltrona ao lado da sua. Preciso falar-lhe. Ele se aproximou e sentou-se preocupado. O que foi que houve? Você está tão pálida. Fui procurar Arthur. Você o quê? Ficou maluca porque fez isso? Porque não aguento mais o meu rosto. Não posso nem me olhar no espelho. Desatou a chorar e ele a abraçou. Alguma vez reclamei de alguma coisa? Não é por você, é por mim. Não me sinto bem comigo mesma. As pessoas me olham, me apontam na rua, são todas umas idiotas. Amo a si mesmo, mas eu não me amo. Não posso mais continuar assim. Estou ficando velha. Quero ter uma vida normal, casar, ter filhos, como Eunice fez. Você sabe que Arthur já é casado e, pelo me consta, está muito bem com a esposa. Quem falou em Arthur? Ele afastou surpreso. Será que Greta conhecer outro homem? Está saindo com alguém, Greta? Não, e não me chame mais de Greta. Meu nome é Lourdinha. Cada vez mais desconfiado, Diniz soltou e coçou a cabeça, indagando com medo até de sua resposta. Vai me deixar? Não, seu tonto. Estou tentando lhe dizer que pretendo me casar com você. O que foi que disse? Isso mesmo que você ouviu. Pretendo me casar com você, ter filhos seus, ser feliz ao seu lado. Diniz mal cabia em si de contentamento. Aquilo só podia ser um sonho. Abraçou e beliscou-se com medo de acordar e encontrar de novo a dura realidade. Está falando sério? Muito sério. A não ser que você não me queira. Você sabe que a amo, Greta. Lourdinha,
Não quero mais que me chamem de Greta. Desculpe, Lurdinha, futura mãe de meus filhos. Você me quer? Ainda tem dúvidas? Mas não posso mentir para você, Diniz. Você sempre foi meu amigo e não é justo enganá-lo. Quero me casar com você porque gosto de você e o respeito. Você é um bom homem e tem tudo para ser um bom marido e um bom pai, mas amor igual ao que senti por Arthur, não sentirei por mais ninguém. Ele abaixou a cabeça e conteve 2 lágrimas nos olhos, mas retrucou com emoção. Não me importo. Desde que seja sempre verdadeira, não me importo com nada que você faça. Serei sempre leal a você. Respeito muito pelo que você é e por tudo o que fez por mim. Jamais farei nada que possa envergonhá-lo ou desgostá-lo. Mas para que isso aconteça, preciso antes estar bem comigo mesma. Tenho que fazer as cirurgias. E Arthur vai lhe dar o dinheiro? Depende da mulher dele. Por quê? Porque ela finalmente descobriu tudo sobre nós dois. Descobriu nosso antigo caso. Descobriu quem eu sou. Ele abriu a boca abismado e retrucou embasbacado. Arthur pode até tê-la perdoado pela morte do filho, mas a mulher dele é outra história. Ele disse que Felícia me perdoou. E você acreditou? Não sei. Arthur diz que sim. E acha que Felícia vai acabar concordando em me ajudar. De qualquer sorte, tenho que esperar. A decisão final é dela. Vai ser uma espera difícil. Passei a minha vida inteira esperando. Posso esperar um pouco mais. Muito bem. Se for o que você quer, é o que eu quero. Então só me resta aceitar e torcer para que essa tal de Felícia tome logo sua decisão. A única coisa que lamento é não ter dinheiro para ajudá-la. Não se lamente. Você já fez muito por mim, muito mais do que qualquer outro teria feito. Por isso ser-lhe eternamente grata. Pela primeira vez, Lurdinha tomou a iniciativa de beijá-lo. Sempre que ficavam juntos, era Diniz quem a procurava. E ela, embora o aceitasse sem resistir, deixava-se levar por uma passividade explícita, o que o deixava deveras desiludido. Mas agora, nesse momento, Diniz podia sentir que ela o procurava pelo coração, e não apenas por desejo. Deu-se início à espera. A boate foi inaugurada, e Lurdinha passava os dias à espera de uma notícia de Arthur, mas nada dele a procurar. Pensou em lhe telefonar várias vezes, mas não achou boa ideia. Pressioná-lo seria pior. Ele, para não contrariar a esposa, acabaria por lhe dar um fora e encerrar de vez a questão. Por várias vezes, indagou de si mesma se ainda o amava. É claro que vê-lo causava-lhe imensa emoção, mas ela sabia que ele estava perdido para ela e procurava não se imaginar em seus braços. Também jamais se perdoara pelo que acontecera a Tiago. Como poderia? Julgava-se culpada pela sua morte e durante aqueles anos todos amargurava-se com sua lembrança. Até então nunca alimentara o desejo de ter filhos. Ser mãe era uma tarefa de muita responsabilidade, que ela não se julgava capaz de desempenhar. Era um fracasso nessa área. O que seria de seus filhos? Tinha medo de negligenciarem seus cuidados e causar-lhes algum mal. Mas não teria, ela também, direito à felicidade, porque precisava se condenar eternamente por um erro do passado, cujas consequências jamais desejara. Se pudesse, teria trocado de lugar com Tiago na mesma hora, só que não podia, e fora obrigada a suportar as consequências de sua omissão. No entanto, já se considerava quitada com a vida. Agora queria ser feliz, queria ter filhos, sim, tinha esse direito. Só lhe faltava coragem para dar o pontapé inicial. Desde o dia em que descobrira tudo, Felícia não voltara a tocar no assunto de Lurdinha com Arthur. Ele, por sua vez, também não lhe perguntava nada, mas ela sentia expectativa em seu olhar. 2 meses já haviam se passado e nada. Ela não se resolvia nem pelo sim nem pelo não. Pensava e refletia em tudo o que acontecera. Queria ajudar, mas o orgulho não permitia. Como poderia agora permitir que Arthur se aproximasse de Lurdinha e lhe dissesse que ela concordara em ajudá-la, depois de tudo o que fizera? Será que ela não a julgaria uma tola sentimental? Não se riria dela, vangloriando-se de sua esperteza? Não a tomaria por idiota, por ainda ajudar a mulher que contribuíra para destruir sua vida? Ao seu lado, Tiago lhe dizia que não pensasse daquela forma,
que pensasse o contrário. Ao invés de Lurdinha julgá-lo uma tola sentimental, teria dela a ideia de uma mulher generosa e iluminada, capaz de perdoar e ajudar. Em lugar de rir-se dela, ser-lhe eternamente grata, enviando-lhe energias de reconhecimento e amizade. Precisava pensar. Ora pendia para um lado, ora para o outro. Levou muito tempo para se decidir. Um dia estava sentada diante do espelho pensando no que fazer, quando encontrou a solução. Sorriu para sua imagem refletida, pousou a escova na penteadeira e tomou uma decisão. Lurdinha estava em casa, preparando o jantar, quando ouviu a campainha soar. Largou a colher de pau em cima da mesa e enxugou as mãos no pano de prato, correndo a atender a porta. Quem seria? Não esperava ninguém. Ao abrir a porta, parou abismada. Parada no corredor, a figura de uma mulher muito bonita, bem vestida, que olhava com certo constrangimento. A princípio não se reconheceram. Ficaram ambas se estudando, Lurdinha tentando se lembrar de onde é que a conhecia. Será? Mas fazia tanto tempo. E depois era impossível que justamente aquela mulher estivesse ali. Não me convida para entrar, Lurdinha? Perguntou Felícia, olhando-a com ar grave. Dona Felícia, gaguejou a outra, quase que paralisada pela surpresa e a indignação. Claro, entre. Pouco à vontade, Felícia entrou e Lurdinha fechou a porta com cuidado. Indicou-lhe uma poltrona e ficou em pé diante dela, pensando no que deveria fazer. Felícia estudou o apartamento com discreta atenção. Era muito bem localizado e fora decorado com gosto, dando mostras de que ela não estava assim tão mal. Pelo visto, Lurdinha vivia com certo conforto, embora o apartamento não fosse propriamente luxuoso. Vim aqui procurá-la, começou Felícia, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Por que você foi procurar meu marido para lhe fazer um pedido? Não pense que eu estou tentando me aproveitar, dona Felícia. Interrompeu em tom de desculpa. Minha situação é realmente séria, como pode ver. Exibiu o rosto e o pescoço e prosseguiu. Se tivesse condições, jamais iria pedir ajuda ao Dr. Arthur. Felícia sentiu vontade de dizer-lhe que não precisava fingir e chamá-lo de doutor. Duvidava que eu chamasse assim depois de tê-lo conhecido intimamente, mas aquele não era o momento nem aquela sua intenção. Ao seu lado, Tiago inspirava-lhe sábios conselhos para que ela resistisse à tentação do orgulho e evitasse a todo custo a oportunidade de humilhar a antiga rival. Ela não fez nada disso. Realmente, por uma fração de segundos, sentiu vontade de mostrar à outra a sua superioridade, mas conseguiu se conter a tempo. Não era uma mulher fútil nem rancorosa, muito menos má. Não lhe era direito apontar o dedo para a Lurdinha em sua própria casa e acusá-la de erros para os quais ela mesma havia contribuído. Não estou aqui por causa de meu marido, observou Felícia, tentando demonstrar-lhe que queria evitar o desagradável assunto de seu caso amoroso. Estou aqui por mim mesma. Ele me contou tudo o que aconteceu e confesso que fiquei impressionada. Apesar de tudo, não lhe quero mal. Calou-se, engolindo um soluço e abaixou a cabeça. Não queria que Lurdinha a visse chorar. O estado de seu rosto era mesmo uma lástima, e ela não pôde deixar de se condoer. Mas Lurdinha, há tantos anos guardando seus remorsos, atirou-se aos pés de Felícia e desatou a falar aos borbotões. Perdoe-me, dona Felícia, perdoe-me por tudo o que eu lhe fiz, pela morte de Tiago, pelo caso com seu marido. Eu não queria que nada acontecesse como aconteceu, mas não pude evitar nem uma coisa nem outra. Sofri muito, mas tenho certeza de que nada foi sem um motivo. Fui eu, com a minha imprudência, que me coloquei nessa situação. Mas, por favor, não me julgue nem me condene. Sou apenas humana, e o que é de um simples ser humano pode contra as forças da vida. Emocionada com as palavras e com o tom de Lurdinha, Felícia fez com que ela se levantasse e se sentasse ao seu lado. Esperou alguns instantes, até que ambas se recompusessem da forte comoção, até que retrucou. Não estou aqui para julgá-la, Lurdinha, muito menos para condená-la. Vim aqui porque, assim como você, também sofri muito. Todos nós sofremos, cada um à sua maneira. Teve o seu quinhão de sofrimento. Mas agora tudo passou. Descobri que amo meu marido.
Reconciliei-me com ele e temos uma filha. Posso dizer que sou uma mulher realizada. Fico feliz por isso. Soluçou Lurdinha com sinceridade. Não tenho motivos para lhe querer mal. Ao contrário, no tempo em que estive em sua casa, a senhora sempre me tratou muito bem. A vida é engraçada, não é, Lurdinha? Afastou-nos em meio ao ódio e à revolta, e agora nos reaproxima pela compreensão. Não sei exatamente o que está querendo dizer, mas fico feliz com essa reaproximação. Que bom, porque eu também estou feliz. Feliz e agradecida a Deus pela oportunidade de nos reencontrarmos. Feliz por poder ajudá-la, por ser eu a pessoa que pode nesse momento tirá-la de seu tormento. Lurdinha dizer qualquer coisa, mas ela fez sinal para que se calasse. E não quero que pense que vou ajudá-la por mesquinhez ou por orgulho, para demonstrar a minha superioridade ou quanto sou magnânima. Nada disso. Quero ajudá-la porque tenho condições de fazê-lo e porque você precisa de ajuda. E estou feliz por ser eu, porque essa foi uma ótima oportunidade de mostrar a você que não lhe guardo mais ódio. O ódio que durante tantos anos alimentei por você hoje não existe mais. Meu coração está limpo com relação a você e espero que o seu também esteja para comigo. A senhora já me perdoou, a você e a mim mesma, por ter sido cega e ignorante. Ô, dona Felícia, não sabe o quanto é importante ouvir isso da senhora, logo da senhora, que pensei que jamais fosse me perdoar. Estamos todos perdoados, Lurdinha, porque a própria vida nos perdoou. Não fosse assim, não nos teria dado essa maravilhosa oportunidade de nos reaproximarmos e acertarmos nossas diferenças. Lurdinha beijou-lhe a mão, sentia-se grata e feliz. Não sabia se pela ajuda que Felícia estava lhe oferecendo, ou se pela oportunidade de poder lhe pedir e obter perdão. Tudo ficou acertado. Felícia contou a Arthur o que havia feito, e ele ficou emocionado e satisfeito com a esposa. Era uma grande mulher, ele sempre soubera. A própria Felícia pediu ao pai que lhe indicasse um cirurgião, e ela e Arthur pagaram todas as despesas das operações. Foram 7 ao todo, mas valeu a pena. Ao final de alguns anos, Lurdinha tinha o seu rosto de volta, e ela e Diniz puderam finalmente se casar. Os dois casais ficaram felizes. Para Lurdinha e Diniz, o final daquelas cirurgias representou o início de uma nova vida, uma vida respeitável e digna. A boate estava indo de vento em popa, e embora não os tornasse ricos, rendia o suficiente para lhes proporcionar uma vida bastante confortável, embora sem ostentação. E nem ele nem Ricardo tinham ambição de ser milionários. O que queriam era poder viver em paz com suas novas famílias. Para Arthur e Felícia foi uma vitória, principalmente para Felícia. Vencera novamente, vencer a repulsa do marido, o medo de ser mãe, o ódio por Lurdinha. Sentia-se realizada. A única coisa que ainda entristecia era a falta de Tiago, mas as vindas ao centro espírita a foram esclarecendo e tornando-a mais compreensiva. Ela, Arthur e Batina tornaram-se frequentadores assíduos, e Arthur colaborava mais diretamente com os trabalhos mediúnicos. Era excelente médium, além de muito responsável e dedicado. O que mais poderiam querer? Epílogo. 24 anos se passaram desde o casamento de Lurdinha e Diniz. Betina contava agora 27 anos e há 4 estava casada com o filho de um rico industrial. Na sala da maternidade, contorcia-se com as dores do parto. Do lado de fora, o marido e os pais esperavam ansiosos pela chegada do bebê. O parto foi relativamente tranquilo e Betina deu à luz um menino rosado e robusto. Na janela do berçário, Felícia olhava admirada, como se parecia com Tiago, seu filho Tiago. Vendo ali o neto, deitado na incubadora, pensou no filhinho que há tantos anos se fora. Onde é que andaria? Algumas vezes recebera mensagens suas na mesa de psicografias, mas de uns tempos para cá, elas haviam silenciado. Fitou novamente o neto, sentindo a emoção dominá-la. Seria possível? Seria Tiago quem estava ali naquele berçário, pronto para reingressar no mesmo seio familiar que há cerca de 40 anos havia abandonado? Será que ele teria tido permissão de reencarnar após tão curto período na vida espiritual? Não sabia,
mas sentia em seu íntimo que aquilo era possível. Entretanto, olhando para o netinho, pensou que nada daquilo tinha mais importância. Fosse ou não fosse Tiago quem ali estava, o fato era que ela já o amava. Viu quando a enfermeira foi apanhá-lo na incubadora para levá-lo à mãe e acenou para ela. Foi andando atrás dos dois, toda embevecida, até que alcançaram o quarto de Betina. Ela o tomou nos braços e pela primeira vez deu-lhe de mamar. Mãe e filho, a princípio desajeitados, tiveram que ser auxiliados pela prestimosa enfermeira. Em seguida, Betina colocou-o para arrotar e ele tornou a adormecer. Felícia tudo observava, coberta de admiração e entusiasmo. Vendo que o neto adormecer, indagou de Betina: "Posso segurá-lo?" A filha sorriu meigamente e fez sinal que sim com a cabeça. Na mesma hora, Felícia tirou de seu colo e ajeitou-o cuidadosamente no seu. Olhou seu rostinho miúdo e rosado. Ele era lindo, tão carequinha, boquinha como um botão em flor. Parecia um anjo iluminado. Chorou emocionada. Naquele momento teve certeza de que era Tiago quem segurava em seus braços. A mãe e o pai haviam desencarnado havia alguns anos, de forma que ela agora somente podia contar com o marido e a filha, e agora tinha seu neto, tinha seu Tiago de volta. Parado perto de Betina, Arthur a fitava. Sabia em que ela estava pensando. Sentira a mesma coisa. Intuitivamente aproximou-se dela, deu-lhe um beijo nos cabelos encarnecidos e, com os olhos rasos de água, indagou emocionado: "Não terá valido a pena viver?" Ela, tomada pela magia daquele momento, encarou de volta e respondeu, a voz trêmula de emoção: "O que mais valeu a pena foi ter amado você." Final.